abriu mão, ele foi atropelado. O jogo que ele botou o time reserva, ele foi atropelado pelo Corinthians. Que vai fazer, sobretudo repetindo exatamente o mesmo time que tinha conseguido um bom resultado com o Flamengo, ainda que o seu goleiro tenha sido o melhor jogador em campo. E aí, primeiro, né, voltando rapidinho para o fim de semana, é normal que o Vasco tenha o seu goleiro como o melhor jogador em campo contra o Flamengo, dada a diferença técnica abissal dos dois elencos. Então ali eu não acho que tenha havido algum grande problema. Existe hoje, e essa para mim é uma discussão, e eu falei ontem isso, e acho que o Eugênio falou hoje também, em relação à priorização de campeonato X ou campeonato Y. Priorizar a Sul-Americana, evidentemente, não faz sentido. Priorizar não faz sentido. Se você vai tratar os dois do mesmo jeito, você pode tratar. Contanto que você tenha a convicção de que tratando os dois do mesmo jeito, o que significa poupar hora em um, hora em outro, você não vai correr risco algum de rebaixamento, né? Vamos ser muito claros, porque o Pedrinho pode falar o que quiser em relação a estar os 8, não, mas o Vasco não está entre os 8 hoje. Então, assim, se você tiver a convicção de que você vai mesclar nos dois e isso vai te permitir não correr nenhum risco no Campeonato Brasileiro, acho que está ótimo. Porque realmente, se o Vasco tem alguma chance de conquista, essa chance está nas Copas. E dizer nas Copas é muito generoso com o Vasco. Acho, olhando para os elencos que jogam a Copa do Brasil. A Sul-Americana é uma chance mais real, né? Dada a fragilidade de muitas equipes que disputam essa competição. O jogo de hoje, para mim, teve um resultado que refletiu o que foi a partida, o momento que os dois clubes atravessam. O Lanús também não vive um bom momento. O Lanús também tem o seu técnico absolutamente contestado e perigando também. Meio do empate. Então, assim, e o jogo, acho que foi um jogo para empate. Não dá para contestar muito. Agora, o que eu me pergunto, e pegando um pouco o gancho do que disse o Eugênio, é que time o Vasco vai escalar contra o Cruzeiro no final de semana? Porque, assim, o Cruzeiro hoje é um adversário mais complicado. Me parece que a questão física vai pegar. Vai pegar. Se você ficar repetindo... Alguém discute muito a escalação do jogo de hoje? Porque tudo, você pode até não discutir. Mas eu acho que cabe discussão só uma coisa, porque eu não acho que é só... O Eugênio falou sobre o Sul-Americano no início. É que eu acho que não é só sobre a Sul-Americana. A cada jogo da Sul-Americana, você precisa avaliar o que veio antes e o que veio depois. Você viajou para pegar o Ceará, então, você pega o Flamengo, que você vai correr dobrado, porque está sempre correndo atrás, você nunca está com a bola no pé para... E é o Flamengo, é um jogo especial. Hoje foi um jogo cansativo, então talvez hoje não fosse só pensar em Sul-Americano, fosse pensar o que tem pela frente, não é só, o brasileiro, a Sul-Americana. E é um cálculo político para o Carilho, para a diretoria de abrir mão. Como é que você vira também e fala que vai para a reserva? Mas é olhar o que aconteceu antes e o que veio pela frente. Não era só a Sul-Americana. Ele foi atropelado. Então, o jogo que ele botou o time reserva, ele foi atropelado pelo Corinthians. É que eu acho que vai além do... abrir mão do Sul-Americano, não é. O próximo jogo da Sul-Americana talvez seja no intervalo que você consiga mostrar melhor. A importância do confronto de hoje, obviamente, pesou nessa decisão. Eu até acredito que fosse um outro adversário do grupo, hoje jogando com o Vasco jogando em casa. Não, mesmo jogando em casa, talvez o Vasco tivesse poupado. Mas é claro que você olha para o confronto contra o seu principal adversário, sabendo que você está numa competição em que só o primeiro lugar te garante a classificação direta e diz, bom, em casa eu preciso ganhar desse adversário. Era uma final hoje. Então, porque se fosse fora, inclusive você poderia jogar com um empate ali para dizer, não, tudo bem, eu não preciso dos meus melhores jogadores, eu não preciso do Coutinho, eu preciso empatar esse jogo. E aí talvez o raciocínio fosse outro. Hoje... era aquela coisa, você diz, eu preciso ganhar para ser o líder do grupo e me classificar. Muito bem, o problema é que o Vasco escalou os seus melhores jogadores, eu não contesto a escalação, né? E eu vi o Dona falando, inclusive, antes do jogo, que considerava essa a melhor escalação possível. Não tem muito o que contestar da escalação, exceto, eventualmente, pela questão física. E com a sua melhor escalação, o Vasco não venceu. Então aí o prejuízo é duplo. Porque você não venceu o jogo em casa numa decisão, vamos dizer, de primeiro lugar, e agora você tem com um time que jogou 2 partidas seguidas e que dificilmente, acho que é praticamente impossível, que o Carille repita essa mesma equipe para enfrentar o Cruzeiro no fim de semana. Eu ia passar a bola para você, mas o Carille vai falar. Podemos? Claro. Dona, aquele abraço para você, obrigado, viu, meu querido? Grande abraço aos companheiros aí, um bom programa, um bom linha. Na volta do Carille, aí tem Paulo Calçade. Vamos lá. Fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser. Jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim.
Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho. Né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante. Então ali já é uma mudança, né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem trabalhar a bola. O Alex é um cara que chegasse, para quem chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né, mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso o nosso segundo tempo não foi bom. Boa noite, Carille. Ryan Leão, antenado na jogada. Perguntar, na sua opinião, ou qual a razão, o Piton não foi tão acionado na linha de fundo, porque ele não subiu muito hoje e o time acabou não tendo tanto aqueles cruzamentos que muitas vezes o Verratti consegue aproveitar e que não tiveram hoje, porque pode ter atrapalhado o time também. Assim, analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo. E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo. Chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Né, vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton e com bola levando o Piton lá para trás. Né, claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que tem jogadores criativos, né, quando o Coutinho encosta com o Nuno com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente busca alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo. E a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito. Né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer como a gente faz com os adversários também. Boa noite, Carille. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Na última coletiva, você falou a respeito da oscilação de uma partida a outra. E dentro da partida hoje, o Vasco oscilou dentro do próprio jogo, né? Queria saber do seu entendimento por que isso aconteceu e como melhorar isso em meio a um calendário tão intenso, um jogo atrás do outro. Eu não me lembro de um jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Né? Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo, né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. Carille, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Teve um jogo que você substituiu o Verratti, você deixou claro que foi por pedido do atleta, um jogador quase que incansável, fominha, que quer estar jogando sempre. Hoje, mais uma vez, ele permaneceu no jogo, mesmo estando muito marcado e tendo participado pouco, efetivamente, né, por questão de bola aérea, enfim. Queria que você falasse como você imagina o Vasco sem o Verratti em algum momento, ou você sempre, independente da situação do jogo, você, pelo fato de ele poder ser um jogador que pode resolver em uma bola, você não tira, só se realmente ele estiver cansado e não aguentar, se você não tem uma alternativa, pensando uma forma de jogar sem o Verratti, mesmo ele estando bem no jogo. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados. Né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta do número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo.
23h31. Estamos voltando com o nosso pós-jogo nessa super jornada. Em nome dos nossos parceiros comerciais da Jan RVC, consultoria imobiliária, dos supermercados Boa Sorte, do Centro Médico Prodiv, também da Food Fanatics, do Grupo Viriato, da Casa do Fritz, da Oluap e da Golcase, depois do empate entre Vasco e Lanús 0-0. É uma frustração, né? É uma frustração para o torcedor do Vasco. Agora, é claro que o torcedor do Vasco, ele está cada dia mais lúcido, ele está menos emocionado, digamos assim. Porque o Vasco faz um jogo honesto contra o Flamengo sábado, mas se tivesse que ter um vencedor sábado pelos números, o Flamengo seria o vencedor. O Flamengo deu 17 chutes no gol, o Vasco deu 6. Léo Jardim foi o melhor jogador em campo. Mas o Vasco se defendeu bem, o Vasco lutou, o Vasco teve oportunidades também. E a gente está num nível tão estranho, né? Que a gente empata com o Flamengo e cria-se aí uma expectativa grande de todos nós, de que o time possa melhorar, de que o time possa crescer. E esse jogo de hoje, eu fiz ontem, um comentário no Ave Mais de manhã, de que era para tirar nota 10. Você ganhar do Lanús hoje, dos argentinos do Lanús, depois ir a Uberlândia, conseguir um bom resultado com o Cruzeiro e depois ir a Ponta Grossa em 3 competições, se manter ali numa boa colocação e vencer o Operário ou conseguir um bom resultado lá no Paraná para depois fazer a volta na Copa do Brasil. Mas tudo dependia de alguns fatores que esse time do Vasco não entrega pra gente. E hoje, para mim, foi muito claro, foi muito nítido, uma coisa que me chama muito a atenção e que, tudo bem, eu vou tentar entender por característica, até porque os caras entendem mais de bola, ou pelo menos vivem mais a bola do que eu. O Lanús é um time intermediário na Argentina, tá aí sem ganhar, tá ali na 6ª posição e tem uma reclamação, porque é um time que vem aí, é o 7º empate seguido do Lanús, mas que jogou no final de semana contra o Banfield e hoje correu 90 minutos. Se tivesse 95, 100 minutos, 150 minutos, os caras dando pique. O Adson faz uma falta no lateral do Lanús aos 50 minutos do segundo tempo, sabe? Então é um time que tem intensidade, que marca, que luta, que briga, que tem sempre... Me deu a impressão durante o jogo, claro, que o Lanús parecia... A gente tem que contar. Para mim era claro, parecia que o Lanús tinha mais do que 11 jogadores. Será que conferiram isso? Porque me parecia claríssimo. Parecia que o Lanús tinha 20 jogadores em campo e o Vasco tinha 11. Porque em todos os momentos do jogo tinham 2, 3 jogadores do Lanús para jogar junto ou para tomar a bola dos jogadores do Vasco. E o Vasco do Fábio Carille, porque é isso aí, gente. O Fábio Carille é um treinador pragmático. É claro que ele não tem culpa, e aí eu vou de novo naquela ladainha tradicional, ter no seu elenco ausência de jogadores que quebrem linhas, jogadores de profundidade. Não os tem. Só teve o Paulo Henrique no primeiro tempo, que foi o que deu mais opção, que é o cara que dá e corre na frente, é o cara que tenta um drible. O Vasco é um time previsível. O Paulinho, no segundo tempo, toca para o Nuno, que toca para o Paulinho, que recua para o João Vitor, que dá no Paulo Henrique. Por quê? Porque tem um biombo grenado Lanús. Se você não tiver um jogador que quebre uma linha, que tente um drible, não vai conseguir passar. Mesmo que você gire essa bola rápido, o que não acontece com o Vasco. Porque, por exemplo, você tem no meio de campo um jogador como o Jair, que tem uma característica lenta, que atrapalhou muito o jogo no primeiro tempo. Ele errou muito passe? Não, eu não digo, mas é um jogador que não dá velocidade ao lance num contra-ataque. Não é um jogador que vai arrancar com a bola, não é um jogador que vai dar um passe longo. E o Paulinho da mesma forma, até um pouquinho mais, mas mesmo assim longe. E aí quem faz isso não estava bem, como o Nuno, que não estava num dia legal. E eu acho que muito por conta do cansaço. E aí entra a questão física para mim. Porque o Vasco sente o jogo, nitidamente, coisa que o Lanús não sentiu. E o Lanús jogando contra, com viagem, jogando com torcida em cima.
E é isso, cara. É um time que tem características e valências para jogar esse tipo de competição. O Vasco demonstrou hoje uma fragilidade que me assusta, porque a classificação do Vasco se complica com esse empate hoje. Porque o Vasco agora vai jogar 2 jogos fora, e se a gente viu o Lanús jogando agora, né? A gente vê mais ou menos, prevê como é que vai ser lá na Argentina. E vai jogar com o Puerto Cabello, cheio de jogador com saúde, apesar de ser um time fraquíssimo, mas lá na casa deles é sempre complicado, porque o Lanús hoje é o líder, pelo saldo de gols, está na primeira colocação, o Vasco está na segunda colocação. Então esse empate de hoje foi um empate ruim para o Vasco, muito ruim para o Vasco. E o Vasco precisa cuidar dessa questão física urgente. Ok, o calendário é ruim para todo mundo, mas você vê times rendendo mais. Por quê? Porque tem elenco, porque giram. Hoje, de novo, estava no banco o Jean Davi, que não entrou. Porque, claro, porque não vai entrar, porque é ruim. O Lloyd Augusto não ficou no banco hoje, estava lá com... não dá pra gente também acreditar piamente. Porque é ruim, cara. Porque o elenco do Vasco é péssimo. As peças de reposição são horrorosas. A direção errou claramente nisso. Claramente. Então a gente tem um time previsível, que jogou uma partida de luta, de empenho, mas o Carille até avisou isso no sábado, de que ele teria mais dificuldade para esse jogo de hoje por conta do espaço curto. Talvez para o jogo do Cruzeiro o time respire mais, tem mais tempo, e depois para o jogo do Operário da mesma forma. Só que não dá para ficar se garantindo por conta do calendário com mais espaço para recuperar ou não se recuperar. Precisa ter elenco, cara. Precisa girar o elenco. E o elenco do Vasco é muito fraco em termos de reposição. Em termos de reposição, o Vasco teve momentos bons no jogo, de intensidade, mas é aquilo, parece que dá um gás. Sabe aquele joguinho que você tem que ganhar vida? Você dá vários tiros e daqui a pouco você tem que pegar uma bazuca, você tem que pegar lá um revólver para ganhar força de novo e continuar jogando. Parece que faltam essas arminhas do Vasco pro Vasco se... Aí vai caindo. A gente vê o Felipe Coutinho no segundo tempo, parece isso, vai acabando a energia dele, vai sumindo. O Hugo Moura, coitado, que não dá. O Hugo Moura é ponta direita, ponta esquerda, tava no final, cobre atrás, não é um super-homem. Correu para burro contra o Flamengo, fez cruzamento pro Nuno ter aquela chance no jogo com o Flamengo. Então, fisicamente, o Vasco cai demais. E isso, me desculpe, é um trabalho de preparação física que precisa ser cobrado também. O Vasco tem sérias deficiências no elenco, claro, mas tem deficiências físicas também, que impedem, no discurso que o Carille usa, o Vasco não tem jogadores com características de marcação alta. Eu não consigo na minha cabeça, então eu sou muito burro para entender isso. Para mim é uma questão de posicionamento. E aí você vê, por exemplo, um jogador como o Verratti hoje, nulo no jogo. Nulo, absolutamente nulo no jogo, sem fazer nada no jogo. Fica correndo, marcando os zagueiros, mas nada, tenta uma cabeçada ali, tenta uma aproximação aqui, discute com o juiz. E hoje, para mim, foi um erro manter o Verratti até o final. Mais um empate sem gols em São Januário e a torcida do Vasco não perdoou. Vaias para Fábio Carille, que segue pressionado no comando do time. Mesmo com o time na segunda posição do Grupo G da Sul-Americana, a falta de agressividade e a oscilação em campo aumentam a insatisfação nas arquibancadas. Carille já havia sido hostilizado anteriormente, mesmo após vitórias, e agora, com mais um tropeço em casa, a cobrança só aumenta. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Gigante da Colina, inscreva-se no canal Radar do Vasco. Aqui, a voz da torcida é prioridade. Deixe seu like, compartilhe e comente. Carille deve continuar ou é hora de mudança? Sua opinião é fundamental.